E no dia 19 de maio de 2022, o Supremo Tribunal Federal, o STF, fez a sua mais recente manifestação sobre as consequências aos motoristas que se recusam a realizar o teste do bafômetro ou outro procedimento pelo qual se permita identificar se a pessoa está dirigindo sob a influência de álcool ou outra droga. E essa manifestação ocorreu através do julgamento do recurso extraordinário 1224-374, que fixou tese de repercussão geral ao tema, ou seja, que deve ser seguida por todo o Poder Judiciário. Mas na prática, isso vai representar alguma mudança na vida dos motoristas? É isso que nós vamos esclarecer nesse vídeo. Por isso, sejam muito bem-vindos ao canal Conselho do Examinador de Trânsito. De acordo com o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa que se recusa a realizar o teste do bafômetro sofre duas penalidades administrativas. A primeira delas é a suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses, e a segunda é a aplicação de uma multa no valor de R$ 293,47, só que multiplicado por 10. Ou seja, o valor total da multa é R$ 2.934,70. Equacionando o fato que se trata de uma multa de valor elevado e que restringe o direito de dirigir por um longo período e que muitas pessoas dependem do direito de dirigir até para conseguir trabalhar, muitas pessoas passaram a ingressar no Poder Judiciário com a solicitação de anulação dessas infrações. E o que principalmente essas pessoas alegavam nas suas petições é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e nem depor contra si mesmo, pois isso está previsto lá na Convenção de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José, e que, portanto, o Estado, ao punir uma pessoa que se recusou a produzir prova contra si mesmo, no caso realizar o teste do bafômetro, estaria violando uma liberdade e um direito individual previstos lá na própria Convenção de Direitos Humanos. E no julgamento dessas ações, o próprio Poder Judiciário passou a não falar a mesma linguagem, pois lá nas varas da Fazenda Pública, onde são processadas as ações em que o Estado é parte, alguns juízes entendiam que sim, a infração deveria ser anulada, pois ela violava uma liberdade individual. E outros juízes entendiam que não, que a liberdade individual está abaixo do interesse público. Como o Estado poderia intervir na redução de acidentes de trânsito se ele não pode aplicar um simples teste de bafômetro sem que a recusa gere uma penalidade? Ou seja, o Poder Judiciário, ao invés de contribuir para pacificar a questão e trazer um entendimento claro e unificado sobre essa matéria, ele passou a contribuir para a bagunça, onde dependeria da sorte de onde a ação cairia para ser julgada, para saber se a infração seria anulada ou não. E aqui cabe uma observação que, de forma justificada, algumas pessoas se recusam a fazer o teste do bafômetro sob a alegação que não estão presentes os requisitos básicos de higiene, que não está tendo a troca de bucal ali na abordagem policial. E a pessoa se recusa a realizar o teste sob a alegação que outras várias pessoas já assopraram naquele mesmo bucal. Neste caso, não se trata de uma recusa injustificada. Ocorre que o Estado não está fornecendo as condições necessárias para a realização do teste, o que neste caso inviabiliza a aplicação da infração. Ressalvadas exceções que nem essa, também tiveram outros condutores que passaram a se sentir confortáveis para fazer o uso de bebida alcoólica ou o uso de drogas e assumir a direção do veículo, pois faziam isso conscientes de que a anulação da infração pela recusa poderia vir através do Poder Judiciário. Em meio a esse conflito no mundo jurídico, o STF, Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário, foi chamado a se manifestar sobre o assunto. E o STF, por sua vez, realizou a sua manifestação através de um único recurso que chegou à Suprema Corte, o recurso extraordinário 1224-374. Mas o que foi fixado, o entendimento que foi fixado neste recurso tem repercussão geral. Foi firmada uma tese de repercussão geral, ou seja, que deve alcançar todos os processos que tenham a mesma natureza. No recurso extraordinário 1224-374, o Detran do Rio Grande do Sul recorria de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que havia anulado uma infração que o Detran havia aplicado a uma pessoa que se recusou a realizar o teste do bafômetro. E o STF, por sua vez, reformou a decisão que havia sido proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e declarou que a infração que havia sido aplicada pelo Detran é válida, constitucional e lícita e deve ser mantida. E na fundamentação da decisão, que foi proferida de forma unânime, os ministros justificaram que sim, a pessoa tem o direito de não se autoincriminar, de não produzir provas contra si própria. Porém, isso vale apenas para o direito penal.
Ou seja, caso a produção de prova contra si próprio pudesse resultar em uma penalidade como detenção ou prisão ou qualquer outra penalidade prevista em matéria criminal, mas no caso da recusa para a realização do teste do bafômetro, resulta-se em penalidades estritamente administrativas, no caso a multa de trânsito e a suspensão do direito de dirigir. E ficando dentro da matéria administrativa, o interesse público sobrepõe o interesse privado. E dentro do interesse público, é fundamental que o Estado disponha de autonomia e legitimidade para realizar os procedimentos necessários para atestar se aquela pessoa está apta ou não para circular pelas vias públicas sem o risco de causar um acidente de trânsito e prejudicar inclusive a terceiros. Portanto, tratando-se de uma decisão de repercussão geral, a partir deste momento, todas as novas ações que ingressarem no Poder Judiciário, solicitando a anulação da infração pela recusa na realização do teste do bafômetro e procedimentos análogos, sobre a fundamentação que a pessoa tem o direito de não se autoincriminar e de não produzir prova contra si mesma, neste caso essa ação será julgada improcedente e será mantida a multa e a suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses. A não ser, obviamente, que haja outros elementos que vão além da mera alegação que a pessoa não quer se autoincriminar, que levem à necessidade de recusa da realização do teste do bafômetro ou de outro procedimento análogo. Mas neste caso, esses elementos diferenciados terão que estar bem especificados na ação. Bom pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aquele like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdo sobre matéria de trânsito. Um abraço!